Amém. Vamos então nesse momento ouvir a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, que você possa ser sentido tocado pelo Espírito Santo de Deus até agora e vai continuar sendo tocado pela palavra. Vou chamar o pastor Homero aqui para que nós possamos, ele possa então pregar a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Amém. Vem, pastor Homero. Amém. Vamos orar pelo Homero, pelo pastor Homero aqui, em nome de Deus, possa abençoar a sua vida, Pai, em nome de Jesus, tá bem? Soberano Deus, diante de Ti, ó Pai, eu quero apresentar a vida do pastor Homero, Pai. Que o Senhor possa usar ele poderosamente nas suas palavras, aquilo que o Senhor tocou no Teu coração nessa semana, Pai, que ele possa refletir aquilo que está no Teu amor, nas Tuas misericórdias, ó Pai, na Tua graça, seja derramado sobre a vida dele, e que isso possa atingir o nosso coração, o íntimo do nosso ser, Pai, e diante dessa palavra nós possamos sair daqui transformado, renovado, Pai, em nome de Jesus, e abençoa o Teu servo, amém. Boa noite, igreja, bem-vindos, convidados, amigos. Então, se você está aqui é porque uma pessoa muito especial convidou você, e que você seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite, a começar de mim, sendo instrumento nas mãos de Deus, para transmitir essa mensagem que Ele tem falado para nós. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já chegou atrasado em uma festa super importante? Quem já ficou do lado de fora, ouvindo uma música, um barulho de uma festa, mas não conseguiu entrar? Aconteceu aqui de novo. Não é frustrante? Agora imagine perder a maior festa de todos os tempos, se você ficou de fora dessa festa. É exatamente isso que nós vamos ver essa noite. Mas eu gostaria de contar duas histórias que aconteceu comigo, que eu fiquei de fora. A primeira delas foi num jogo, que eu fui com meu pai, e nós não tínhamos comprado ingresso antes. Fomos tentar comprar lá na hora, e os ingressos tinham acabado. Ficamos na mão dos cambistas, né? E daí o cara cobrou um valor mais caro do que a gente havia planejado. Meu pai já tinha gastado dinheiro com flanelinha. Chegou lá na hora de comprar ingresso, não conseguimos comprar ingresso. O jogo rolando lá, a gente teve que pegar as coisas e voltar para o carro. Chegar no carro não tinha flanelinha, não tinha nada, não teve jogo, enfim, o jogo teve, mas eu não consegui entrar. E uma segunda história aconteceu comigo, foi logo na lua de mel. Nós íamos para a Argentina, casamos no civil antes, era para fazer a documentação, mas com a empolgação toda acabamos esquecendo. E um amigo falou, você pode viajar com a tua carteira de motorista, não precisa de RG. Mas enfim, levamos o RG, a carteira de motorista, chega lá, o RG da Dani estava vencido. E daí a mulher do aeroporto falou, você não pode viajar. Aí isso era domingo, aquele transtorno todo, volta para casa, onde que eu vou fazer RG tão rápido? Enfim, conseguimos uma mulher que trabalhava lá na Polícia Federal, ela ajudou a gente, tinha já o poupa-tempo, mas o poupa-tempo ia demorar 5, 6 dias, já ia acabar a lua de mel, e a gente conseguiu fazer em um dia, no outro dia a gente viajou e deu tudo certo. Mas aquela frustração de chegar no grande momento, não, você está lá de fora. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma história que está na Bíblia, em Mateus 25, de 1 a 13. Se puder abrir, é na NVI, é o Felipe que está aí? É a parábola das 10 virgens, das 10 moças, das 10 donzelas, depende da versão que você vai ler. Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Se tiver na NVI. Aí. Não, essa está ACF. Mas se não tem problema. Pode ser essa versão mesmo. Vamos lá. Eu vou ler aqui na NVI então. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias, suas lâmpadas, suas tochas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, loucas, e 5 eram prudentes, sábias.
As insensatas pegaram suas candeias, suas lâmpadas, suas tochas, mas não levaram o óleo consigo, o azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, o esposo, ou que vem ao casamento, ele demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, suas tochas, suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado por esse privilégio de estar aqui na tua casa, Senhor, para compartilhar o que o Senhor tem falado comigo, e que eu possa ser instrumento nas tuas mãos e passar esse recado aos teus filhos, Senhor. Nos usa, nos capacite, abre o nosso coração para podermos pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. Então essa é a história, a parábola das virgens. Então, vocês entenderam o que acabou de acontecer. O reino dos céus, o reino de Deus, aconteceu aqui, não é lá na frente. São 10 virgens, 10 moças, 10 donzelas, que pegaram suas candeias. Quando a gente fala de candeia, a gente pensa algo muito simplesinho, né, algo pequeno. Mas eles estavam esperando o noivo num lugar, pelo que eu entendi, era uma tocha. Aquelas tochas que você molha lá no óleo, no azeite, e daí bota fogo e fica queimando há muito tempo. Não era uma coisa muito pequenininha, muito delicado. Era uma coisa mais rústica para poder iluminar o quanto mais. E ele fala que 5 delas eram sábias, imprudentes, tolas, loucas, e 5 eram sábias. A diferença das duas está só em um detalhe. As insensatas não levaram o azeite. O que seria esse azeite? O que seria esse óleo extra que elas eram iguais? A única diferença era esse detalhe tão importante do azeite, do óleo extra. E daí chegou o noivo, o esposo, elas ficaram com sono, até aí tudo bem. Ele demorou um pouquinho, mas à meia-noite ouviu-se um grito, e o noivo está vindo. Aí as que não tinham óleo ficaram desesperadas. Me dá um pouquinho aí. Toda vez que eu li esse texto, eu achava que essas mulheres sábias, elas eram egoístas. Poxa, o que custa dar um pouquinho para a outra? Mas o texto mesmo fala que não podia dar, porque se elas dessem, elas iam ficar sem também, e as duas iam passar sufoco. E logo mais eu vou revelar o que é isso. Na verdade, a palavra de Deus está nos revelando isso. Por que elas não podiam dar? O que tem de tão particular nesse azeite? O que tem de particular nesse óleo extra? Que eu não posso transferir para ninguém. É só meu. Eu não sou egoísta se eu falo não para a pessoa. E daí chegou o noivo, elas entraram, né, porque elas estavam com a tocha acesa, o noivo viu, imagina que está tudo escuro. Se o noivo tivesse tudo escuro, ia passar reto. Como está com um lampião lá, com a tocha e tal, ele viu e encontrou. Então, entra aqui, ó. Eles entraram na noite, no banquete nupcial. E a porta foi fechada. Quem fechou essa porta? Não foram as mulheres. A porta foi fechada. Agora não pode entrar mais. Agora, se você entrar, você está atrasado. E quem acha que o 24 horas é coisa do século XX, está muito enganado. Porque aqui fala, meia-noite, né? Quando ouviu um grito lá, sai correndo, o noivo chegou.
vão comprar. Então já existia um mercadinho lá naquele tempo, 24 horas, porque as mulheres saíram correndo para comprar o bendito óleo, o bendito azeite. Então não é coisa dos anos 2000 aí, o 24 horas. E elas foram, de fato, correram lá, acharam, imagino eu, esse mercadinho aberto, feliz e contente, mas chegaram lá na hora, a porta estava fechada. E ela bate na porta, Senhor, Senhor, deixa eu entrar. E ele fala uma resposta super forte. Na verdade, não os conheço. Que peso tem não ter esse óleo extra, esse azeite tão importante, a ponto dele não me conhecer. O noivo veio, não te conheço. Só porque eu cheguei atrasado? Só porque eu não podia entrar nessa porta, nessa festa? E ele fala, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então, Jesus nos conta essa parábola, porque ele quer alertar tantas outras coisas. Então, estar com a lâmpada não é o suficiente. É preciso ter azeite, é preciso ter o óleo, é preciso ter a presença do Espírito Santo no teu relacionamento com Deus. Muitos aqui podem estar, de fato, com a lâmpada, está tudo certinho, está vindo à igreja, está tendo um relacionamento, mas está faltando o azeite. E se tiver faltando o azeite, infelizmente, não estamos preparados para entrar para essa festa. Não estamos preparados para ser reconhecidos pelo dono da festa. Para chegar naquele dia, como nós cantamos aqui, vai chegar o dia, mas só uma parte vai entrar. Que todos nós aqui possamos entrar, mas para entrar, precisa estar com o convite. Qual que é esse convite especial? É o óleo extra, é o azeite, é a presença do Espírito Santo na tua vida, no teu relacionamento com Deus. Todas as virgens tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite reserva. Isso nos ensina que ter aparência de fé não é o mesmo que ter a fé genuína e preparada pelo azeite. Muitas pessoas frequentam a igreja, conhecem a Bíblia, mas vivem sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo atuando em suas vidas. Esse alerta aqui é muito importante para nós. Ok, aceitei Jesus, ótimo, mas ainda tem uma caminhada muito boa pela frente. Nós vamos enfrentar vários obstáculos, mas com o Espírito Santo ao nosso sussurros aqui no ouvido, nós vamos enfrentar e sermos vencedores. Somos mais que vencedores. Mas nós precisamos carregar esse azeite conosco, para onde nós formos. Não tem como falar aqui, ó, Espírito Santo, fica aqui de fora porque eu vou começar a pecar aqui agora. Não dá para fazer isso. Você está andando com azeite do teu lado, é o tempo todo. Não dá para tirar, porque o noivo vai chegar e você tem que estar preparado. Não sei quando ele vai chegar, mas eu tenho que estar com o Espírito Santo comigo para saber. Não basta somente a Bíblia ali, a frequentar os cultos. É necessário cultivar um relacionamento diário com Deus, por meio da oração, pela comunhão, obediência. Tem um texto que fala, 2 Timóteo, que fala assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não é a aparência, não é a cara de santinho. Tem que ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Espírito Santo. É aquela vozinha que você fala, por mais absurdo que seja, é o que ele está te falando. Ele quer o quê? Obediência. Ele quer que você obedeça. Às vezes não é coisa nada do outro mundo, às vezes é, abrace aquele irmão. Vai lá ouvir o que ele tem a dizer. Às vezes não tem que falar nada. Às vezes é uma atitude de entrega, de escuta. Às vezes a gente acha que é uma coisa complexa do outro mundo, não. Vai lá e abraça aquele irmãozinho que ele está precisando de um abraço. Vai lá e escuta o que ele tem a dizer. São coisas, às vezes a gente acha que é complexo, mas não é. O que Deus nos pede, normalmente, é obediência. É uma renúncia de algumas coisas, de quebrar a nossa aparência do mal. Então, não é a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Outra coisa que a gente aprende aqui nessa parábola é, não dá para emprestar o azeite. Por que eu não posso emprestar o azeite? As insensatas disseram aos prudentes, dê-me um pouco do seu óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas elas responderam, não, pois não pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Quando o noivo chegou, as virgens tolas pediram azeite emprestado, mas não receberam. Isso nos ensina que a fé é intransferível.
Por isso que elas não podem pegar e dar para o outro. Ah, mas meu pai é crente, meu avô é crente, né? Mas e você? A sua salvação depende de você. O teu relacionamento com Deus é único, é verdadeiro contigo. Não importa a genealogia lá para trás. Ele quer um encontro com você. Tem várias pessoas que falam, na Bíblia de algumas formas fala isso. Deus não tem neto. Deus tem filho. Nós temos que ser filhos de Deus. E como que funciona isso? Então, a fé que você tem, ela é intransferível. Quantos de nós gostaríamos de... A caminhada com Deus está tão forte, agora está aqui, filho, leva a porção dobrada do teu pai. Segue diante. Não dá para fazer isso. Quantos nós gostaríamos que fosse assim? Mas não é. Então, a sua jornada, a tua fé, a tua caminhada é única, exclusiva, e só você pode ter esse relacionamento com Deus, íntimo e verdadeiro. Ninguém pode viver a espiritualidade de outra pessoa, nem pelo teu cônjuge, nem pelos seus pais, nem pelo pastor. Ninguém pode garantir a tua salvação. Cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus. Cada um tem o seu testemunho. A tua vida é impactante para atingir pessoas que a minha vida jamais atingiria. Aonde você está inserido, no teu trabalho, nas pessoas da tua família, essas pessoas são impactadas pela tua vida, pela tua história. E isso que é importante. Por isso nós somos um corpo. A sua vida é importante, a minha vida é importante, porque todos nós compartilhamos do mesmo amor de Cristo. Então, a sua vida, as suas experiências com Deus começam a contar. A gente lê na Bíblia tantas e tantas histórias, mas isso aqui é para nos fortalecer para que nós possamos ter a nossa história. Não é para, mas Abraão foi o pai da fé, que lindo. Não, mas você pode ser esse homem hoje. Você pode ser essa mulher de fé hoje. Essas histórias é para nos inspirar a vivermos isso. Deus está chamando e nos encorajando. E tem homens ali e mulheres em Hebreus 11, por que não tem o seu nome ali? Porque a Bíblia já foi escrita, mas a Bíblia continua sendo escrita nos dias de hoje. Falta o teu nome ali dentro, falta o meu nome ali dentro. O que eu tenho que fazer para isso? Esse meu íntimo e verdadeiro experiência com Deus. Nos dias de hoje, muitos vivem uma fé, infelizmente, superficial, dependente da espiritualidade alheia. Nós precisamos buscar uma caminhada íntima e pessoal com Deus. Em Romanos 14, 12 fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vai ter um julgamento. Ele vai perguntar, o que você fez com os dons e talentos que eu dei? O que você fez com o tempo que eu te dei na mão? O que você fez com tudo que você vivenciou aqui na vida? Você só pensou em você compartilhou, você transbordou amor, você contou a tua história, você foi humilde, se arrependeu, você foi quebrantado pelo amor de Cristo, você se calou, você teve vergonha de mim, você me negou. Cada um de nós seremos questionados por isso. O que você fez? Você vai prestar contas. Você vai, no juízo final, ter uma avaliação. A gente que entra na festa, mas antes disso tem a nossa vida, a nossa jornada. A porta será fechada, não haverá segunda chance. Enquanto está aqui, está contando o tempo. Todos nós temos chance de nos arrepender, de nos quebrar nosso coração, nos humilharmos perante Deus. Temos as chances de contar. Muitos de vocês foram convidados para estar aqui hoje. Então, essa é mais uma chance de você vir aqui. Quantas pessoas já te convidaram e hoje foi a grande oportunidade de você aceitar um grande convite? Quem sabe hoje não foi a grande oportunidade de você dar um passo na sua caminhada com Deus? Então, até agora, o tempo está válido. Mas quando a porta fechar, tarde demais. A porta fechada simboliza o juízo final. Quando Cristo voltar, ou quando nossa vida terrena acabar, não haverá mais tempo para se preparar. O jovem na cruz, o ladrão na cruz, ele se arrependeu nos últimos segundos do segundo tempo. Não viveu o reino aqui na terra, porque ele morreu e já foi lá, essa noite estará comigo no paraíso. Mas ele se arrependeu ainda quando dava tempo. Depois daquilo não tem mais tempo. A porta fecha para todo mundo. Não sei se vocês lembram, o que aconteceu lá na Arca de Noé? Quem fechou a Arca de Noé?
Exatamente. Lá em Gênesis 7,16 diz assim: os que entraram eram macho e fêmea, e cada ser vivo, como Deus havia ordenado a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Eu imagino que começou a pingar lá naquela época. O que é isso aqui agora? Ah, ele estava falando verdade, mas a porta está fechada. Com certeza bateram na porta para entrar, mas eu acredito que essa porta não tenha nem maçaneta. Porque quem abriu e quem fechou no caso foi o Senhor. Quem abriu eu não sei. A porta estava aberta lá desde o começo. Então, assim como no dilúvio, haverá um tempo em que a oportunidade da salvação cessará. Então, seja lá no dilúvio, seja na época do banquete, seja nos dias finais da sua vida, a porta vai ser fechada. Muitas pessoas pensam depois eu me arrependo, mas lá para frente eu levo Deus a sério. Agora não, vou curtir aqui a vida mais um pouquinho, mas Deus nos adverte que o noivo, que é Cristo, pode chegar a qualquer momento. Por que ele fala tanto de estar preparado? Porque ninguém sabe o dia e a volta. E um texto muito importante, que tem muito contexto com esse que nós estamos lendo aqui, está em Mateus 7, versículo 20 e diante, do 20 ao 23. Gostaria de compartilhar com vocês, porque tem muito a ver com o que nós estamos entendendo aqui nesses últimos versículos. Diz assim, Mateus 7, 20. Assim, pelos frutos Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, bati na porta, Senhor, Senhor, igual ali, Senhor, Senhor. E ele continua no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. 5 eram sábias, 5 eram tolas, 5 levaram óleo extra, azeite extra, tinham um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, 5 não tinham. Aqui o texto fala, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos cantata, fizemos tantas coisas lá na praça, entregamos folhetinhos, fizemos isso e aquilo. Mas se não tiver um relacionamento com Deus, não te conheço, nunca te conheci, afaste-se de mim, que pratica o mal. Que mal? De não conhecer o Espírito, de não fazer a vontade de Deus. Você pode fazer tantas coisas, ali em 1 Coríntios fala sobre isso, de várias formas. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas se não tiver amor, amor é o quê? Deus. Se não tiver amor, de nada adianta. Se eu falasse e explicasse tudo, se eu vendesse tudo e desse para os pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Se eu expulsasse demônios, se eu falasse em teu nome, mas se não tiver amor, se não tiver um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Espírito Santo, com Deus, de nada adianta. Ele vai chegar lá na hora, nunca te conheci. Nunca te conheci? Eu estava aqui todo domingo. Se não tiver amor, se não tiver um relacionamento íntimo e verdadeiro, não vai entrar. É duro isso? É. Qual que é a parte boa? Ainda tem tempo. Ainda não chegou. Temos que estar preparados. Quando? A partir de hoje. A partir de agora. Não deixa para amanhã. O Neto falou uma frase muito forte. Nós somos vencedores. Chegamos até aqui vivos. Quantos morreram nessa semana? Quantos não tiveram a chance desse arrependimento na hora certa? Então, um salmo muito bonito de Moisés, conte os seus dias. Por quê? Às vezes a gente acha que é o nosso último dia, mas na verdade não. É o último dia do teu amigo, de alguém que poderia conhecer essa palavra, de alguém que podia se arrepender e estar com você nessa festa tão maravilhosa. Então o nosso papel é convidarmos? Sim. É estarmos preparados? Sim. É estar com azeite extra todos os dias? Sim. É estarmos nos relacionando com o Espírito Santo? Sim.
é obedecer o sussurro que ele fala ao teu coração. É essa parte mais importante. Jesus nos chama a viver em prontidão espiritual. Estar preparado não é a viver com medo, mas com um propósito, fé ativa, esperança constante. O que isso envolve? Intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, vida de santidade. Priorizar o reino, não deixar as distrações do mundo apagar a sua fé. Servir com amor. Fé genuína gera frutos em ações concretas. Jesus volta hoje. Não, desculpa. A pergunta que eu faço para vocês. Se Jesus voltasse hoje, agora, você teria azeite suficiente na sua lâmpada? Ou será que tem que sair correndo para comprar? Se Jesus voltasse hoje, o seu reservatório de azeite está cheio. Não é cheio para emprestar para ninguém, é cheio só para você. É a tua fé. E não dá para pegar de ninguém. É o seu azeite, é o seu reservatório. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. O que nós podemos fazer? Você tem azeite em sua lâmpada. A sua fé é apenas uma aparência religiosa ou tem a essência do Espírito Santo? Ore a Deus que encha cada dia a sua vida com azeite novo, renovando a sua fé e trazendo vigilância constante. Eu encorajo, a começar de mim, a viver uma vida preparada, não apenas com palavras, mas com ações e uma vida consagrada a Deus. Um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, com o Espírito Santo sussurrando aos teus ouvidos. Tem um texto de Isaías, a gente canta lá atrás, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, enquanto a porta está aberta, porque Ele ainda está perto, mas depois que fechar a porta, tarde demais. Ah, mas eu cheguei tarde demais, não te conheço, não pode entrar. Você não tem a permissão, você não tem o óleo extra para entrar. Não sei quantos de vocês conhecem o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Alguém já leu? Alguém já viu essa história? É um livro do C.S. Lewis, principal estratégia usada pelo diabo, né, para afastar os humanos da presença de Deus, é a distração sutil e gradual, não é radical, é nas sutilezas. Ele ensina o seu sobrinho, que é o demônio, né, o aprendiz, a não tentar afastar os humanos de Deus com grandes pecados, logo de início, mas sim com uma pequena concessões e distrações e hábitos que afastam gradualmente de Deus. Então, eu vou contar só uma parte do livro, não quero dar spoiler, é um livro bem interessante, mas resumindo a história um pouquinho, ele diz assim: tinha um rapaz muito bom, e o diabo começa a olhar, esse cara tá quebrando minhas pernas aqui, ele está sendo muito bom, ele está muito, muito inimigo. Daí o aprendiz tenta lá conversar com ele, e o diabo tem uma grande ideia. Já sei como vence esse cara. Aprendiz, dá ministério para esse cara, dá um monte de coisa para ele fazer. Enche lá ele de poder, de honras lá na igreja, no ministério. Aí o aprendiz olha assim, tá louco? Se fizer isso, ele vai ficar mais poderoso ainda. Faz o que eu mandei. Manda ministério para ele. E ele vai, e o que acontece com o ministério? O cara começa a se ocupar, fazer um monte de coisa e tal, e ele não tem mais tempo a sós com Deus. Ele não tem o tempo de ir lá para o teu lugar secreto, no quarto, fechar a porta e orar. Porque ele fez tanta coisa, ele pregou, ele correu, foi lá, subiu, desceu. Mas quando chega em casa, ele fala, já fiz isso, não preciso mais orar. Não preciso mais ler a Bíblia hoje. Já fiz muita coisa. E devagarinho ele vai deixando de ter um relacionamento com Deus, porque ele começa a fazer tantas coisas que ocupam a mente dele, que ocupam o dia dele, que ele não tem tempo de qualidade com Deus. E olha que contraditório. Nós não queremos viver a eternidade com Deus? Se nós queremos viver a eternidade com Deus, por que a gente não consegue viver 5 minutos com Deus? Eu quero viver a eternidade com Deus, mas quando é preparar tudo, para dar exclusividade para Ele, eu não consigo? Então o que esse livro fala também, né?
desviar a atenção das coisas espirituais. O objetivo dele era manter o ser humano ocupado com os prazeres passageiros, as preocupações mundanas, para que ele não refletisse a sua espiritualidade. Fomentar o orgulho, a autojustificação, fazer as pessoas sentir moralmente superior, mais inteligente e mais justa do que os outros, afastando-se da humildade e da necessidade de Deus. Por isso que ele deu o ministério, o poder. Já sou poderoso aqui, não preciso mais de nada. Ele incentivava a preguiça espiritual, fazer com que o ser humano veja a oração e a leitura da Bíblia e a busca por Deus como algo desnecessário ou cansativo. Explorar emoções e distrações, criar situações que levam a raiva, irritação, ressentimento, usando conflitos diários para impedir o crescimento espiritual. Tornar a fé algo mecânico e sem vida. Substituir a busca por Deus por busca de sensações. Levar o conformismo e a influência do meio. Então essas estratégias, será que não acontece isso conosco? Será que o mundo ali, tem tanta coisa ali que nos faz, às vezes, dispersar de tudo isso, esvaziar o nosso azeite, aumentar as nossas vontades, esquecer de quanto a gente precisa nos esvaziar do nosso eu, encher do óleo extra do Espírito Santo, nos relacionar com Ele, para que sim termos essa oportunidade e poder entrar com Ele. Então, a começar de mim, que nessa noite a gente possa conseguir falar não para essas coisas que nos distraem, que nos tira da presença de Deus, que faz esvaziar o nosso azeite. E que coisas que fazem nos alimentar desse azeite. A leitura da palavra, o tempo a sós com Deus, você colocar em prática o que você tem lido, dar a outra face, fazer o que Jesus fez, entregar a tua vida nas mãos de quem de fato pode fazer o sobrenatural. E assim, no grande dia, quando a porta fechar, você está do lado de dentro. E você olhar do lado de dentro e ver todas as pessoas que você pode convidar lá dentro. Imagina que alegria essa festa. Imagine o quão importante vai ser esse dia. Mas a porta fechada, a sua missão acabou. Aí, vamos para a vida eterna com Deus. É isso que essa história, essa parábola nos ensina. A estarmos intimamente mais próximo do Espírito Santo. Estarmos preparados. O dia, não sei se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, se é muito tarde, se é muito cedo. Mas a hora que ele chegar, você está preparado para entrar nessa grande festa com Ele. Querido e amado Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Enquanto tem vida, o Senhor nos permite nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, nos aproximar do Senhor. Obrigado pela segunda chance que o Senhor está nos dando, de nos relacionarmos com o Senhor, de buscarmos o Senhor enquanto há tempo, buscarmos o Senhor e o Senhor nos transformar. Dependemos de Ti a todo momento, Senhor. Nos ajude a compartilhar desse amor, compartilhar dessa fé, vivermos cada dia como se fosse único, Senhor. Não como se fossem os nossos últimos dias, mas as pessoas que estão ao nosso redor possam ser impactadas pelas nossas vidas. Que nós possamos transmitir essa alegria, essa celebração de estarmos com o Senhor. Abençoe todos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.